Muito bem, meus amigos e minhas amigas, minha cordial saudação a todos e a todas. Estamos iniciando a última sessão do primeiro Simpósio Nacional de Estudos Acadêmicos sobre Tarô, primeira Cine Tarô. Hoje à tarde nós já tivemos a apresentação do projeto Misticciência, que foi feita por mim e 3 integrantes da equipe que compõem o projeto. Tivemos um problema com a conexão aqui em minha residência em Natal, que inclusive posteriormente foi verificada junto à operadora, precisava de alguma atualização. Eu espero que não tenhamos mais problemas. E hoje, agora à noite, nós seguimos com a programação, conforme foi planejado. Desta feita, neste momento agora, o professor Lucas Vilas Boas, que é professor de História, também já está iniciando o seu mestrado em História e está pesquisando justamente sobre o tarô em tempos de pandemia. Professor Lucas, ele tem trabalhado comigo desde o início do projeto Misticciência. Inclusive, temos que dar crédito à ideia do nome Misticciência foi dele, né? E toda a parte de layout, a parte gráfica do projeto, ele é o responsável, tá? Na verdade, Lucas é de uma inteligência ímpar e ele tem sido uma força motriz nesse projeto. Eu sou muito grato à participação de Lucas nesse projeto. Ele está desde o início conosco, tá? Já estamos iniciando a terceira fase do projeto. Então, eu sou muito agradecido a Lucas e queria dizer isso de público, né? Inclusive está sendo gravado, né? Pela ajuda inestimável dele, né? Sem ele, o projeto Misticciência não teria o brilho que tem, tá? E o alcance que tem. Então, eu fico muito feliz com a participação dele e todos os outros membros da equipe. Eu disse à tarde que nossa equipe forma uma egrégora, né? Temos uma sintonia espetacular, tá? E aí os frutos são esse projeto, né? E agora este evento que estamos encerrando hoje. Então, o professor Lucas agora vai apresentar a palestra dele. Muito obrigado, professor. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Quero agradecer pelas palavras, pelos elogios. Eu gostaria de dizer mais sobre o senhor, porque nada disso seria possível se não fossem as suas ideias, se não fosse aquela disciplina de 2019.4, que o Paulo estava lá, o Paulo que está aqui hoje, estava lá na disciplina também, sabe o quanto aquilo foi transformador para a gente. E justamente em meio à pandemia, tratar de assuntos espirituais, tratar de uma temática fora da caixinha da academia, foi algo muito construtivo. Eu quero começar aqui falando sobre esse histórico, essa história de como eu apareci para a Onisciência, de como eu entrei nesse projeto e de como a gente chegou a essa ideia do tarô em tempos de pandemia. Como eu falei agora inicialmente, durante o período de 2019.4, que foi um período especial da UFES, para quem não é da Universidade Federal de Sergipe, a UFES parou todas as atividades durante a pandemia, como foi algo que aconteceu no Brasil todo, e somente retomou as atividades remotas em torno de julho de 2020. E eles liberaram o período 2019.4, período especial para quem quisesse pegar algumas matérias optativas para adiantar a sua carga horária
e para que também os alunos não ficassem parados por tanto tempo. Afinal, seria um atraso muito grande nos currículos de todo mundo. O professor Marco Silva, ele ofertou a disciplina Tópicos Especiais em História Medieval, e me interessei. Já conheci o professor, tinha tido aula com ele de estágio supervisionado, e adorava o estilo dele, a forma de falar, assim, um dos professores do departamento que sempre eu achei um dos mais originais, digamos assim. Fugia daqueles melindres, daquela coisa que a gente sabe que muito professor tem, e Marco Silva é muito ele. E eu acho isso bastante importante e bastante atrativo. Então, quando eu entrei na disciplina, era sobre a história da cabala medieval, algo que eu nunca tive contato, mas foi algo que, surpreendentemente, casou com os meus interesses. Eu me dediquei muito nessa disciplina, o professor sabe muito bem, passei noites sem dormir para fazer a apresentação, e não se tratava de nota, sabe? Era o gosto pelo tema, o gosto por aprender aquilo, e realmente foi algo bastante construtivo. O aprendizado em relação a uma religião, a uma doutrina diferente, uma visão de mundo completamente diferente da que eu tinha. E logo depois que acabou a disciplina, que tive o contato com o professor ficou mais aproximado, e com alguns dos alunos, o professor veio com essa ideia do projeto Tarô e Ciência em Tempos de Pandemia, um projeto de extensão que seria de divulgação científica no Instagram, divulgação científica de estudos acadêmicos sobre o tarô. Então, começou com esse grupo que veio dessa disciplina. Algumas pessoas, infelizmente, saíram, outras chegaram. Esse do grupo que está aqui com a gente foi se formando com o tempo, e é um grupo que eu tenho que parabenizar todos pela dedicação e pela presença, e também pela forma como tudo funciona tão bem, porque a nossa página pode não ser uma página gigante, pode não ser uma página de grandes alcances, mas tudo é feito com muito amor e com muita dedicação. Disso eu tenho certeza. E em meio a esse projeto, nós conversávamos muito nas nossas reuniões e chegamos à pontuação de que um ponto importante que o nosso projeto deveria tratar era a questão de como era a prática esotérica, a prática mística, e mais especificamente do tarô, já que o nosso tema base era os estudos acadêmicos sobre tarô, em tempos de Covid-19, durante uma pandemia. Devido à necessidade da gente estabelecer os nossos conceitos, as nossas bases metodológicas, nossas bases epistemológicas durante o início do projeto, nós passamos vários meses desenvolvendo posts sobre história do tarô, sobre epistemologia, sobre temáticas para aprofundar esse conhecimento para as pessoas que são mais leigas nisso. Afinal, o nosso sentido não era trazer o tema para pessoas que já eram iniciadas no tarô, mas para pessoas que não tinham esse conhecimento. E até nós, que estávamos no projeto, somente depois de algum tempo que entrou uma pessoa, que foi a Maria Magna, que tinha um contato com o tarô. Além dela e do professor, as outras pessoas não tinham. Então a gente estava aprendendo com o tempo também. Então decidimos, vamos deixar para a segunda fase, a parte da prática do tarô em tempos de pandemia. E foi aí que começou a crescer essa ideia, que se tornou um projeto para um mestrado. Como abriu um mestrado para a UF, a concorrência de mestrado para a UFES há pouco tempo, eu concorri com esse projeto e fui aprovado. Estou para começar as aulas. Então, o que eu vou trazer aqui hoje para vocês é a base disso. Então, eu já gostaria de dizer que essa é uma apresentação que vai ser bem formal. Eu não vou me aprofundar em conceitos, me aprofundar na questão da base referencial. Eu quero trazer em linhas gerais o que a gente estabeleceu, o que é a nossa ideia. E logo depois, se nós tivermos tempo, já que às 8 horas da noite nós temos a conferência de encerramento, eu abro para perguntas, para comentários, mas assim, não sou um especialista, sou somente um graduado em História, estou somente começando minha carreira acadêmica e começando os meus estudos e me aprofundando, então pode ter coisas que eu não saiba responder e tudo bem, para mim tudo bem, desde que para vocês tudo bem também, eu assumi essas minhas lacunas, que todos nós temos. E quem quiser deixar comentários durante a apresentação, falar sobre algo que pode enriquecer mais, nós estamos aqui para construir isso juntos, porque o Ciência é para vocês,
é feito com vocês. Então, eu hoje estou aqui não só apresentando, mas recebendo informações, se possível. Bem, sobre o projeto que temos para o mestrado, que eu serei orientado, ó, claro, pelo professor Marcos Silva. O nome dele, inicialmente, é As Cartas da Pandemia, a prática do tarô como orientação espiritual em tempos de Covid-19. Como nós todos sabemos, acho que não dá para fugir disso, do fato de que o ano de 2020 foi um dos anos mais marcantes na vida de quem o viveu, de todos. Foi um momento que nós nos confrontamos com um evento de uma dimensão fatal que tem poucos paralelos na história recente. Existem estudos que mostram que o impacto, tanto na expectativa de vida quanto o impacto psicológico e emocional, se assemelha ao impacto da Segunda Guerra Mundial para as pessoas que o viveram. Então, no nosso país, em um contexto de um governo negacionista, em um contexto da disseminação de informações falsas nas redes sociais, ao mesmo tempo em que temos várias crises acontecendo ao mesmo tempo, a presença do coronavírus foi um catalisador de tudo isso. E o isolamento social que o coronavírus impôs à nossa saúde, à manutenção de nossas vidas, acaba sendo um confronto com nós mesmos que poderia ser positivo ou não. E na maior parte das vezes não, porque nós não estamos acostumados a esse fator isolamento, esse fator solidão. Então, o universo cibernético, que já vinha muito forte ultimamente, a questão das redes sociais, a questão dos sites, a questão dos blogs, a questão de todo um mercado que funciona somente na rede da internet, se fortaleceu muito. E a gente vai observar que é como se já existia essa cultura, mas houve um fortalecimento e uma criação de uma cultura ainda mais forte no contexto no contexto cibernético, que a gente vai chamar de cibercultura. E dentro disso, tudo existe lá. Desde a diversão e entretenimento, até o debate político, o debate social e o debate espiritual. A dimensão espiritual do ser humano, ela não se ausenta desse espaço cibernético também. E como a gente está trazendo aqui na forma de um estudo de história, a gente pensa esse contato do homem com o espírito segundo partindo do pressuposto de que é uma conjuntura presente sempre. Por exemplo, quando a gente estuda pré-história, as artes rupestres, as imagens rupestres, a gente não tem uma noção exata do que aquilo poderia representar, mas há suposições de que aquilo seriam imagens ritualísticas. Isso significa que, desde o homem primitivo, existe esse sentido de um contato com algo maior, um contato com algo espiritual. E é algo que nós não perdemos com o tempo. Mesmo que após a Reforma Protestante e após a Reforma da Igreja Católica na Idade Média, exista um processo de desencantamento de mundo, onde todo o contexto da superstição, do misticismo, do esoterismo passe a ser visto como algo pagão, como algo impróprio, isso nunca saiu da sociedade, isso sempre existiu, podendo existir de formas veladas ou de formas abertas. E hoje em dia, nós temos isso com bastante força no mundo ocidental, no formato das cartas de tarô. Esse baralho que, historicamente, surge no século XV, na Idade Média, na região do norte da Itália, e que surge como um jogo, inicialmente, pelas evidências históricas, ele surge como um jogo, como um baralho comum. E aos poucos ele vai assumindo proporções maiores e ganhando esse caráter divinatório, esse caráter de autoconhecimento, culminando hoje num verdadeiro oráculo. Foi um processo histórico em que o tarô se torna um dos oráculos mais importantes que existem hoje no século XXI para o mundo ocidental. A gente observa
que o tarô ele tem essa força quando olhamos alguns números dentro do próprio universo da internet. Por exemplo, fizemos uma observação de retorno de termos, os termos tarô, escrito com O e acento circunflexo, e tarô escrito com OT, para saber mais ou menos qual foi o impacto, qual foi a mudança desse número de páginas que falam sobre tarô durante a pandemia. Então fizemos assim, de 17 de março de 2020, que foi o início do isolamento social aqui no Brasil, até 11 de junho de 2021, que foi quando realizamos a pesquisa, e foi o momento em que estava se amplificando o processo de vacinação da população e os picos estavam diminuindo, nós notamos que existiu um aumento para 1.350.000 resultados da palavra tarô no Bing, enquanto no mesmo período subsequente anterior, por exemplo, esse espaço de tempo que eu falei foram 452 dias. Os 452 dias imediatamente anteriores, que seria de 21 de dezembro de 2018 a 16 de março de 2020, contabilizava somente 673 mil resultados. A gente vê um crescimento de basicamente o dobro de resultados em relação ao termo tarô. Se a gente for entrar no Google, a gente vai observar a mesma coisa. Se a gente for usar o termo exato com as aspas, quando a gente pesquisa só para aparecer aqueles exatos termos, também a gente percebe todo esse aumento. E o mesmo se vê no Instagram, onde páginas perfis que abordam o tarô tiveram grandes adesões de usuários, como, por exemplo, tem a página Gratidão Transforma, que tem 296 mil seguidores. Isso estou dando dados da época que a gente fez essa pesquisa, em 11 de junho de 2021. E hoje, com certeza, esses números estão maiores. 108, o Tarô Me Contou tem 111 mil seguidores. Tarô e Amor são 115 mil seguidores. Igor Reale tem 106 mil seguidores. Tarô das Celebridades tem 77 mil seguidores. Então, a gente vê como existe um interesse muito grande no tarô dentro das redes sociais. A gente não vê isso só no Instagram, a gente vê também no YouTube. Tem canais como o MacTube do Tarô, que tem 567 mil inscritos. O Tarô Responde Oficial com Velda, que tem 206 mil inscritos. A gente tem o Arcanos Lunar Tarô, que tem 234 mil inscritos. E o Newton Schultz, que ele faz umas abordagens muito mais complexas em relação a essa leitura do tarô, tem 211 mil inscritos, e isso mostra que o interesse não é somente num aspecto, assim, supostamente mais superficial do tarô, mas também que existe um público interessado num conhecimento mais aprofundado. Então, o nosso estudo se propõe a observar esse movimento histórico particular da pandemia de Covid-19. Quando o ser humano, e vamos olhar principalmente aqui, a nossa zona de observação será, claro, o Brasil e as redes sociais brasileiras, na medida do que aonde podemos chegar. E nós vamos observar como se deu esse crescimento, como se deu esse contato. Mas a gente não está intencionando somente o quantitativo, mas queremos saber mais sobre as pessoas, sobre os tipos de contato, sobre os tipos de relação com o sagrado, com o místico, e especialmente com o tarô. O contato da pessoa que procura um tarólogo para ler as cartas, um contato da pessoa que estuda as cartas, o contato das pessoas que é um profissional das cartas. Ontem mesmo tivemos aqui uma apresentação, uma mesa redonda fantástica, que reunia 4 tarólogos que falaram sobre suas experiências durante a pandemia, como isso mudou no profissional, como isso mudou nas redes sociais, e foi bastante revelador, foi bastante transformador ver o quanto isso modificou a dinâmica da coisa, impulsionou a dinâmica mercadológica disso e também trouxe o brasileiro, no caso, já que a gente está falando de tarólogos brasileiros, para mais perto desse lado espiritual. Afinal, o medo da morte, que a gente presenciou de perto com o coronavírus, ele nos faz nos apegar a algo maior, nos faz nos apegar a algo que nos dê uma segurança, que nos dê respostas. Afinal, eu acho que para todos aqui foram momentos intensos de incerteza. E
há pessoas que procuram as respostas na psicologia, há pessoas que procuram respostas no mundo material, no consumo, ou então em práticas de atividades laborais, atividades de entretenimento que podem dar sentido à sua vida, e tem pessoas que procuram esse contato espiritual. E nós, no Ciência, eu nunca vou me colocar aqui como um pesquisador isolado. Eu acredito que esse projeto nasce como uma ideia de conjunto. Então, nós no Ciência, nós temos essa visão de que o estudo acadêmico, ele não só deve sair mais dos muros da academia, mas também abraçar esse universo metafísico. Existem algumas discussões dentro das ciências humanas sobre o quanto o mundo material é suficiente para explicar a nossa realidade. E, de acordo com nós, com as nossas próprias vivências de 5 pessoas totalmente diferentes, agora 6 pessoas, totalmente diferentes que estão num grupo estudando sobre algo, nós vemos que há coisas inexplicáveis em relação a tudo que sentimos, tudo que vivemos, tudo que passamos, que somente algo maior do que o mundo físico poderia explicar. Claro que eu não estou aqui numa fala indo contra esse estudo do mundo material, contra essa filosofia materialista. Pelo contrário, mas eu acho que a ideia que eu trago aqui é enriquecer ainda mais os debates, trazer um olhar diferente, trazer um olhar mais amplo no sentido do sentir, no sentido do ver, mas não um ver com os olhos, mas um ver com a alma. Pode parecer um papo meio etéreo, um papo talvez meio louco, meio viajado, mas aos poucos, quando você vai estudando mais sobre essas questões do misticismo, do esoterismo, você entende que tudo isso faz sentido. E tudo isso pode ser estudado. A gente não pode esquecer um lado do social, um lado do humano, para se encaixar, se enquadrar numa visão de mundo que foi ditada por outras pessoas. Então, a gente está aqui para construir construir não, mas colaborar com esse tipo de estudo. Nossos objetivos em relação a esse projeto são compreender como as práticas esotéricas, especificamente a prática do tarô, foram importantes para a manutenção da saúde emocional e orientação espiritual de indivíduos durante a pandemia de Covid-19, e de que modo as representações sobre esse período de pandemia foram afetadas pelo contato com o universo místico. Porque o que nós intentamos aqui? Primeiro, nós queremos observar essa relação entre pandemia, e não essa pandemia, mas a pandemia em geral, e a espiritualidade em outros períodos históricos. Como, por exemplo, a peste negra, que gerou uma iconografia muito vasta no período medieval. Por exemplo, as imagens da dança macabra, elas são bastante famosas e elas tiveram várias interpretações após a época da peste negra, porque foi um contato maior com a morte estava mais presente em todos os cantos da Europa. Tivemos a gripe espanhola no início desse século, e é importante observar como foi o contato com a religião tradicional durante esse momento, que também houve uma intensificação, e até a questão no Brasil, como o Carnaval de 1920, que foi o Carnaval do Retorno, como isso teve proporções históricas que até hoje é falado, até hoje é lembrado. E, claro, o Carnaval é uma festa popular, mas existe uma dimensão de espírito na reunião de pessoas após passar por um período tão conturbado, um período tão temeroso. Também a gente vai, para fins de pesquisa, entender como essa pandemia se desenvolveu e quais os aspectos da vida e sociedade foram afetados pelas mudanças provocadas pelo isolamento social. Então, a gente vai passar por uma visão sobre um pouco de tudo, né? Tudo mudou um pouco. E então é natural que a própria relação do homem
com o metafísico também sofre alguma modificação. Então, analisar dados, estatísticas, escritos dessa época, artigos científicos sobre a forma como a sociedade como um todo e como os indivíduos em particular foram afetados pela proximidade com a morte, com a perda durante a pandemia, vão ser muito importantes para a gente construir esse nosso trabalho. E junto a isso, a gente vai avaliar também a expansão do uso das redes sociais durante o isolamento social, e a gente vai dar um foco especial nesse crescimento de perfis e canais voltados à leitura do tarô, à leitura e ao estudo do tarô. Nós vamos desenvolver também entrevistas a grupos focais, a gente vai pessoas, tanto praticantes, quanto leitores das cartas, quanto profissionais do tarô, quanto pessoas que não têm esse contato, para a gente poder entender de que forma esse contato com o tarô e o mundo místico foram importantes na manutenção da saúde emocional pessoal. Vamos tentar elencar as diferentes representações surgidas durante esse período de pandemia sobre a existência e o impacto da Covid. E quando a gente fala sobre a questão da representação, a gente está falando aqui sobre, trazendo para o lado da história cultural, com as noções de práticas e representações de Roger Chartier, e as representações em relação à existência ou não da Covid, como a gente tem esse lado da sociedade que prega o negacionismo, prega que o coronavírus ele não existe, é uma invenção de grupos secretos ou de ideologias para dominar as pessoas, trancar as pessoas em casa. Existe a noção puramente científica, existe a noção da fatalidade da natureza, de que é uma vingança da natureza. Existe a noção espiritual de que a Covid-19 é meio como uma punição divina. Existem vários tipos de leitura que a sociedade está tendo no momento, até porque nós ainda estamos em pandemia, então vou falar aqui no presente, e sobre o que o Covid-19 representou e representa ainda. E após entender tudo isso, a gente quer traçar um horizonte de expectativas pós-pandemia, para observar o que se modificou na forma como o futuro é imaginado. Porque durante o período de pandemia, a gente teve transformações que dificilmente vão ser revertidas ao que eram antes. Então, a gente espera ver uma espécie de mudança de visão de mundo e relação com o mundo espiritual, visto que essas representações da pandemia, elas por serem muito variáveis, por irem do negacionismo completo à visão de uma punição divina para que está próximo do fim dos tempos, tudo isso ela afeta a forma como as pessoas lidam com o futuro. Após passar por esse momento, de que forma nós podemos ter expectativas para o futuro? Nossas expectativas já mudaram completamente. A realidade de um, entre aspas, apocalipse biológico, ela é real. E já existem evidências, estudos científicos que falam de possibilidades iminentes de novas pandemias acontecerem. E será que já estamos preparados para isso? Será que as pessoas que têm esse contato com o mundo místico, com o tarô, com o mundo espiritual, elas estão mais preparadas emocionalmente, estão mais preparadas espiritualmente para lidar com essas possibilidades? Será que nós, enquanto sociedade, estamos preparados para lidar com a aceitação de que devemos nos isolar, devemos respeitar as diretrizes de organizações de saúde, tanto mundiais quanto locais? Será que nós devemos repensar a nossa forma de lidar com a perda, com o luto, com a depressão, porque isso foi bastante presente, e a dor do próximo? O isolamento ele trouxe muitas indagações. A gente quer também conversar um pouco sobre isso. A gente quer trazer as visões de mundo que vão ser modificadas, as expectativas de futuro que vão ser modificadas devido à pandemia. Eu já estou encerrando a minha fala, para já abrir para comentários, para dúvidas. Não vou me adentrar tanto nessa parte, mas é importante citar qual é o nosso referencial teórico-metodológico. A gente
Claramente, a gente parte do pressuposto da história do tempo presente, já que estamos focando em estudar um momento muito próximo, na verdade, é basicamente o momento que estamos vivendo, já que a pandemia ainda está continuando, ainda permanece, mesmo com quase todos vacinados, mesmo que o número de mortes tenha diminuído, mas ainda há o risco. A gente teve hoje a notícia de que a Universidade Federal de Sergipe, que estava planejando voltar às atividades presenciais, já não vai voltar, porque essa nova variante é um novo risco e está fazendo muita gente adoecer, tem empregos, eu acho que muitos de vocês aqui que trabalham acompanham isso, empregos que estão com baixa de funcionários, porque por causa desse novo surto de Covid-19, desse novo surto de gripe. Então, a gente ainda tem que tomar muito cuidado com isso. E, além da história do tempo presente, a gente vai trazer os aspectos da história cultural, como eu já falei, com os conceitos de Roger Chartier de práticas e representações. No caso, as práticas esotéricas e as representações da realidade da Covid-19. Nós vamos utilizar muito da história oral, porque nós vamos nos embasar em relatos de pessoas que estão vivenciando esse momento. Planejamos também trabalhar com formulários online para conseguir respostas quantitativas em relação ao contato espiritual, o contato com o tarô, a forma como isso influenciou as pessoas, para tentar atingir um grupo focal que mostre o quanto isso impactou ou não. Em relação à história, a gente vai trabalhar com um livro que a gente usou no nosso Miss Ciência, que no início que foi o livro da Ellen Fairley, que é a Cultural Story of Tarot, que é um livro riquíssimo. Ele acompanha a história do tarot desde o seu surgimento até os dias atuais, falando sobre o impacto cultural e social do baralho durante toda a sua existência, e é algo que é realmente muito importante nessa observação de como o tarô ele é importante dentro da sociedade ocidental. E vamos trazer também alguns excertos do Yuval Noah Harari, quando ele fala sobre a questão de panorama sobre epidemias globais em Homo Deus, e quando ele fala sobre o uso da meditação como em 21... Só um momento aqui. 21 lições para o século 21, que ele vai falar sobre efeitos positivos da meditação ao corpo e à mente humanos, sendo que, bem, ele se diz ateu, e a meditação, para quem a pratica e para quem é do universo esotérico, sabe, tem a noção de que a meditação seria um contato com o mundo espiritual. Então a gente vê que mesmo pessoas que não acreditam em Deus, elas têm em Deus ou em alguma divindade, elas têm esse contato com o mundo esotérico, porque existem essas práticas, que são práticas físicas, que acabam afetando positivamente na sua mente, no seu corpo e no seu espírito, por que não dizer dessa forma? A gente vai trazer também alguns livros de... só um momento. Stefan Cunha Ujvari, que ele vai falar sobre a questão da relação da humanidade com os vírus e com as epidemias. Ele tem 3 livros que falam sobre a história das epidemias e a história da humanidade e a relação com os vírus. E também um texto de Chimamanda Ngozi, que ela escreveu Nota sobre Luto, que é justamente escrito durante a pandemia. Isso vai dar uma dimensão do impacto do luto e da perda de forma mais formal, no sentido formal da coisa, porque é uma obra publicada e serve como uma boa base referencial para a gente poder produzir esse estudo. As nossas fontes, elas vão ser principalmente os dados que nós temos durante a pandemia pela OMS, pelo Ministério da Saúde, para saber como foi a evolução. Esses livros que eu falei, e artigos e
de jornal e artigos científicos produzidos durante o período da pandemia. Eles vão ser importantes para a gente estudar o impacto da pandemia na sociedade durante esse momento. Sobre o impacto cibernético do tarô, a gente vai analisar estatísticas de crescimento dos perfis místicos nas redes sociais. A gente vai observar nas próprias plataformas e acompanhar usando os filtros delas mesmas, além dos relatos orais das pessoas que participarem de nossa pesquisa e que forem dos grupos focais. Bem, o que eu tinha para falar por hoje era isso. Eu espero que tenha ficado claro, espero não ter sido algo muito estafante. Como eu disse, é uma pesquisa ainda em construção, isso aqui é uma base que a gente tem, e algumas coisas provavelmente podem mudar, podem melhorar, podem ser retiradas para que nosso objetivo seja atingido. Se alguém tiver algum comentário, se alguém quiser dar alguma sugestão, se alguém tiver alguma pergunta que eu possa responder, o momento é agora. Obrigado a todos que estão presentes, obrigado por terem ouvido, por terem participado, e boa noite. Muito bem, Lucas. Eu gostaria de agradecer sua apresentação objetiva, porém mostrando os pontos principais de sua pesquisa. Gostei muito que você delineou muito bem a fundamentação teórica. Isso é importantíssimo. É uma pesquisa pioneira. Percebam. É uma pesquisa de história do tempo presente, né? Como ele apresentou, como o Lucas apresentou, mas é uma pesquisa pioneira, tá? Estudos históricos, né? Especificamente sobre esse fenômeno, né? E ainda estão por ser construídos. E Lucas está nessa vanguarda, né? Com essa pesquisa. Isso. E não só a questão da pandemia, mas a questão da história do tarô dentro do Brasil. A gente vê poucas produções sobre a história do tarô. A gente teve todo esse evento e viu como existe uma riqueza gigantesca do estudo do tarô e no setor de artes visuais, no setor de educação, e em vários âmbitos da linguística também, porque a gente no Ciência a gente lida com vários desses artigos, vários desses estudos, mas a gente encontrou pouquíssima coisa sobre a história do tarô aqui no Brasil. E mesmo fora, a gente não vê uns estudos mais aprofundados como esse da Ellen Fairley, que eu trouxe aqui. A história do tarô é geralmente algo mais geral e depois já entra para os aspectos do próprio baralho. Então, acho importante porque a gente traz o tarô para o campo da história e ele precisa ter mais foco, porque é um objeto muito importante e muito antigo que tem muito pouco foco dentro de uma das ciências humanas que deveria mais dar atenção a isso. Então, acho que essa pesquisa pode ser importante nesse sentido também. Muito bem, quer dizer, a pesquisa pioneira, né? Que esse objeto de estudo, né? Essa prática, né? Ele classificou aí, segundo Roger Chartier, práticas e representações. Essa prática, né? Essa prática, a prática cotidiana para uma significativa parcela da população, no caso, da população brasileira. E os estudos históricos sobre isso, até agora, né? Então, Lucas, para mim, é uma vanguarda, é um pioneirismo. Né? E aí ele vai situar no contexto da pandemia. Diga, Lucas. Inclusive, até gostaria de já deixar como sugestão para quem está aqui, para quem é da área de história, principalmente para quem é da área de história, mas para quem é da academia e de outras áreas e gosta do tema e quem se interessa em estudar o tema, não tenham medo. Vão em frente, tragam isso para a academia. A gente precisa fortalecer os estudos místicos, estudos esotéricos. Não precisa ser necessariamente sobre tarô, sobre outras práticas que vocês tiverem contato. É muito importante para que a gente possa expandir mais o nosso escopo de conhecimento e também a gente possa ter mais contato com o mundo fora da academia. Através desse estudo metafísico, desse estudo espiritual, a gente consegue chegar a pessoas que são praticantes, a gente consegue chegar a pessoas que vivem isso
e elas vão ter um interesse maior em consumir esse conhecimento. A academia ela está muito fechada em si mesma, então vamos sair disso e chegar ao público. E eu estou aqui apresentando um projeto, mas a história do tarô tem várias fases, tem muitos aspectos. O próprio estudo do tarô na pandemia também tem vários aspectos. Então, eu deixo aqui como, não só como uma pontuação de um projeto e que está sendo desenvolvido, mas também como uma sugestão para que mais coisas sejam produzidas. Espero que daqui dessa reunião saia pelo menos alguns trabalhos em suas devidas áreas sobre tarô ou misticismo. Isso, para mim, já seria um resultado magnífico. Muito bem. Esses estudos são estudos, por natureza, multidisciplinares, né? Então, quando o Lucas for abordar esse tema, como ele já está abordando, né? Ele já submeteu o projeto dele a uma banca, né? De 4 professores, doutores, né? Eu não estava nessa banca, né? Ele já submeteu o projeto dele, né? A uma banca, né? E foi avaliado, foi aprovado, né? Mas são os estudos multidisciplinares, tá? A psicologia social, né? Perceber, ele tem que fazer uso da psicologia social. Hoje em dia fala-se muito outro campo muito importante, é a psicologia transpessoal, né? E Lucas vai ter que também abordar nesses estudos. São estudos de uma complexidade tremenda, né? Com os pressupostos a partir destas ciências, né? Acho que a psicologia transpessoal é importantíssimo, né? Essa questão da psicologia social, de maneira que o trabalho de Lucas me deixa com grandes expectativas, viu? De que efetivamente será um trabalho muito, muito rico. Já está sendo, né? O projeto dele me surpreendeu de forma magnífica, né? Nós já vínhamos trabalhando já esse tempo todo, né? Nós já vínhamos trabalhando no projeto, né? Desde agosto de 2020, né? Nesse Verdade. projeto do Misticismo, nós trabalhamos juntos já desde agosto de 2020, né? E aí o projeto de Lucas acrescentou. Quando ele fez o projeto e me apresentou, acrescentou detalhes, né? Essa questão da saúde coletiva, né? Que ele apresentou aqui é uma coisa importantíssima, né? A função do tarô, né? Nesse momento de tantas crises psicológicas, né? De tanta depressão, como ele falou. E aí tudo isso ele vai abordar, né? E vai apresentar. Aliás, a mesa redonda de ontem mostrou isso, né? Situação dificílima, né? Que a humanidade tem passado, né? E o recurso às práticas místicas é um recurso válido, né? E muito, muito buscado em tempos de pandemia. Muito bem. A professora doutora Ana Monique já chegou, já está presente. Lucas, você quer acrescentar alguma coisa? Só agradecer aqui os comentários das mensagens que mandaram no chat, Ah, né? tá. Agradecer as pessoas que parabenizaram, as pessoas que gostaram, e fico feliz que gostaram da proposta. E espero não. Sigam, quem não segue ainda, sigam Miss Ciência. Esse projeto ele vai ser construído por lá também. O que a gente tiver de atualização de para parte do processo que forem já construídas, já prontas, a gente vai transformar em postagem, porque isso vai ser um estudo feito para todo mundo ver ao mesmo tempo. A gente vai abrir possibilidades de entrevista, possibilidades de participação. Então, fiquem sempre ligados. Fiquem acessem o Ciência, curtam a gente, sigam. Isso não é para ganhar seguidor, não. É só para que todo mundo aqui que se interessa tenha maior conhecimento desse trabalho, porque eu gostaria realmente que fosse construído em conjunto e todo mundo que quiser pode fazer parte. Novamente, obrigado pela abertura para a fala, professor. Obrigado pela presença de todos, obrigado pelos comentários. E é isso. Tenha uma boa noite. Muito bem. Eu acho interessante quando o Lucas diz que todos que estão aqui, se quiserem participar, poderão participar, porque é isso mesmo, né? Porque todos aqui são testemunhas desse momento histórico, todos aqui
sofreram as consequências psicossomáticas, né, de viver em época de pandemia, tá? E, obviamente, tem a sua representação desse momento, é a categoria, né? Tem a sua concepção, como concebeu, como vivenciou. Isso tem as vivências deste momento. Isso pode compor muito bem a pesquisa, né? Muito bem, Lucas. Gostei do seu convite, né? Aberto. Não sei se tem alguém aqui que joga tarô ou que é consulente do tarô, né? É, para mostrar e testemunhar de como foi a sua vivência com essa ferramenta mística, né? Percebeu a ideia? É, 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 eu, apesar de professor universitário, né? Eu tenho um convívio sistemático com o tarô, tá? E durante a pandemia eu procurei também, né? Buscar compreender aquele momento, né? Através desses arquétipos, né? Esses arquétipos, né? Esse momento difícil, né? Então, quais os arquétipos que podem iluminar, né? Ajudar este momento, tá? A compreensão desse momento e a vivência deste momento, tá? Muito bem, Lucas. Faltam 9 minutos para as 20 horas, né? Estamos dando por encerrado e agradecendo a participação de Lucas, né? Apresentando seu projeto de mestrado, né, que é uma consequência do projeto Ciência, né, e um aperfeiçoamento, né, e o prosseguimento do projeto anda por aí, tá? E faltam 9 minutos para as 20 horas. A professora doutora Ana Monique Moura já está na sala, né, e eu gostaria de saber se nós vamos esperar às 20 horas ou se nós já podemos iniciar. Vamos ver, primeiro, a opinião da professora doutora Ana Monique, que já está presente, né? Se ela está disposta a iniciar com uma certa antecedência ou vamos esperar às 20 horas. Aí, é, a professora doutora Ana Monique é quem escolhe, né? Oi, Ana, Marcos. querida. Oi. Oi, querida. Boa Estão me noite. escutando? Estamos Boa ouvindo. noite. Olha, muito feliz de estar aqui. É uma pena que eu não pude participar dessa apresentação, mas já consigo sentir um pouco da energia que foi emanada. Bem, eu não sei como está o pessoal, não sei se o pessoal está cansado, quer tomar um café, uma água, Boa. comer alguma coisa. Se Pode for o ser. caso, a gente começa às 8 em ponto. Boa, boa. Muito bem, Ana. Então, a sugestão de Dá um Ana, a gente... intervalo no cérebro Isso, para tá bom. Boa preparar o ideia. cérebro para outras informações. Boa, Ana. Gostei. Tá aí. Ana é uma solução perfeita. Gostei. Tá vendo, Ana? Parabéns. É por isso que você está aqui conosco. A professora doutora Ana Monique é uma das organizadoras do evento, né? Da Comissão Nacional e da Comissão Organizadora, né? Tá vendo aí por que tem que ser em equipe? Não deixa de ser um ritual, né? Sim. Em equipe. Então vamos dar uma pausa de 7 minutos, tá? E aí voltamos para preparar. Muito bem, Ana. Novos ares, né? Boa É. ideia, Ana. Eu vou. Aí vocês podem deixar Aberto, né? silencioso. Muito Não bem. precisa sair literalmente, a não ser que alguém É, precise realmente sair. não precisa sair, não. Para não Uhum. ter perigo de desistir, né, Ana? Não dá perigo de Pode dar ficar aí. sono. É isso, e não precisa desligar o sistema, nada. Boa, Ana. Então, vamos dar só uma pausa, até para a mente, né? Isso. Refazer, né? Beber uma água, um café, E- alguma coisa dessa natureza. Boa, Ana. Olha, tá vendo? Legal, 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 legal. Bacana. Então vamos fazer uma pausa, viu, minha gente? Eu vou aproveitar e vou ali beber água. Vai lá, vai lá. Vai molhar o Vou, gogó. vou, vou. Legal, Ana. Vou Legal, desligar legal. aqui. Tá, querida, Aguardo. tá. Pois não. Professor, Diga, Lucas.
Pronto para parar a gravação, para a gente reiniciar na vou parar a apresentação gravação. da doutora Ana. Boa ideia. Boa, legal, Lucas. Vou parar. Muito bem.